Minha namorada exigiu que eu pedisse desculpas ao melhor amigo dela por ter ferido os sentimentos dele. Eu concordei a contragosto, mas eu tive uma ideia maravilhosa. Fui até a casa dele e pedi desculpas na frente da esposa dele. Me desculpe por não ter contado para minha namorada sobre o caso que você teve no verão passado. Eu nunca deveria ter guardado esse segredo para você. Já dá para imaginar o que aconteceu, não é mesmo? Minha namorada, Kate, tem um melhor amigo chamado Simon. A relação deles é coisa de lenda, um fã-clube de duas pessoas em que eles são os únicos membros e o único tópico de conversa é a própria magnificência que compartilham. Simon é casado com uma mulher adorável e quieta chamada Clara, que sempre parece observar a dinâmica deles com a resignação cansada de uma tratadora de zoológico assistindo dois macacos jogarem insultos um ao outro e chamarem isso de vínculo. Eu sempre fui a vela no meu próprio relacionamento. A opinião de Simon é requisitada em toda decisão, desde a marca do café que compramos até o destino das nossas férias. Ele tem uma chave do nosso apartamento, privilégio que Kate insistiu ser necessário para emergências, e tem o hábito de entrar sem avisar. Ele é arrogante, condescendente e possui um talento único para formular insultos como se fossem conselhos amigáveis. Kate, por sua vez, defende cada transgressão dele com uma admiração ofegante que é tanto desconcertante quanto profundamente irritante. No verão passado, tornei-me o guardião de um segredo que mudou completamente a dinâmica desse pequeno triângulo. Kate havia me forçado a sair para uma noite de rapazes com Simon, uma experiência excruciante que eu deveria ter apreciado. Depois de vários coquetéis caros que eu paguei, Simon, em um momento de confissão bêbada e arrogante, me contou que estava tendo um caso. Ele riu disso, se acabando da emoção da enganação. Ele me via como um cara inofensivo, simples, um namorado quieto e estável de Kate, um móvel vivo a quem poderia confessar seus pecados sem consequência. Na manhã seguinte, um Simon em pânico e de ressaca me ligou, implorando que eu esquecesse tudo o que ele havia dito. Ele me fez prometer que não contaria a ninguém, especialmente a Kate ou a esposa dele. Eu concordei, não era meu papel detonar a vida dele, mas sou um homem que acredita no princípio da destruição mútua garantida. Eu não vi a informação como um fardo. Vi como uma chave guardada para uma porta que eu esperava nunca precisar abrir. A porta se apresentou na última terça-feira, quando cometi um pecado capital. Eu tinha ferido os sentimentos de Simon. O crime? Pedi educadamente que ele mandasse uma mensagem antes de usar a chave para entrar em nosso apartamento, já que ele tinha me surpreendido de toalha no dia anterior. As consequências foram bíblicas. Kate me acusou de ser um homem ciumento e inseguro que estava tentando sabotar a amizade mais importante dela. Simon fez o papel do artista ferido, dizendo a ela que se sentia indesejado e julgado em nossa casa. Isso culminou em uma confrontação dramática e chorosa. Na noite passada, Kate e Simon, a frente unida da vitimização fabricada, sentaram-me para uma intervenção. Você deve a ele um pedido de desculpas, Mark, disse Kate, de braços cruzados. Um pedido de desculpas real, sincero. Você o fez se sentir um intruso na vida do próprio melhor amigo. Eu apenas olhei para eles. O puro absurdo teatral daquilo tudo era quase bonito. Tá bom, eu disse, minha voz uma máscara de resignação cansada. Mas um simples me desculpe não era suficiente. Kate queria um grande gesto de submissão. Não, não aqui, ela insistiu. Você precisa ir até a casa dele. Precisa se desculpar com ele na própria casa dele, na frente da esposa, para que Clara saiba que você entende e respeita o vínculo que todos nós compartilhamos. Ela queria uma plateia. Queria que eu fosse humilhado diante de outra mulher, para solidificar meu status de beta na pequena matilha deles. Um sorriso lento e perigoso se espalhou pelo meu rosto. Era a armadilha mais perfeita e irônica que alguém já havia preparado para mim. Ela tinha acabado de me entregar a chave, a plateia e o palco. Tudo bem, eu disse, minha voz cheia de uma falsa e derrotada sinceridade. Eu concordo. Vou até a casa dele e me desculpo. É o certo a fazer. O rosto de Kate se inundou de alívio triunfante. Simon deu um sorriso convencido. Vitoriosos? Eles achavam que estavam prestes a testemunhar minha rendição. Não faziam ideia de que estavam prestes a serem testemunhas principais em uma execução pública. O pedido de desculpas foi marcado para sábado à noite. Kate passou os 2 dias anteriores me treinando sobre o que dizer. Foi uma aula magistral em besteira egocêntrica. Eu deveria reconhecer minha insegurança, elogiar o apoio inabalável de Simon ao nosso relacionamento e prometer ser mais aberto e confiante no futuro. Eu apenas acenei com a cabeça, absorvendo minhas falas como um ator de método se preparando para um papel. No sábado, fiz uma ligação crucial antes de sairmos. Liguei para Clara, a esposa de Simon. Oi Clara, é o Mark, eu disse, minha voz cheia de uma calorosa simpatia fabricada. Só queria confirmar se ainda está tudo certo para passarmos a ir por volta das 7. Quero muito esclarecer as coisas com Simon e garantir que estamos todos na mesma sintonia. É tão importante para mim que sejamos todos uma grande família feliz. Clara, uma pessoa genuinamente gentil, pareceu contente.
Claro, Mark. Nos vemos então. Minha plateia agora estava confirmada. Chegamos à casa deles às 7 em ponto. Kate praticamente vibrava de satisfação presunçosa. Ela estava prestes a me ver humilhado. Simon abriu a porta, com a expressão de magnânima aceitação. Ele estava pronto para aceitar graciosamente meu rebaixamento. Clara nos recebeu oferecendo bebidas, completamente alheia ao drama do qual estava prestes a participar. Todos nos sentamos na sala de estar deles. A atmosfera estava carregada de um silêncio tenso e expectante. Kate olhou para mim e me deu um aceno firme e autoritário. Era a hora da apresentação começar. Me levantei lentamente, como se estivesse reunindo coragem para o que estava prestes a fazer. Kate me observava com aquela expressão satisfeita de quem estava prestes a testemunhar uma vitória completa. Simon se acomodou melhor na poltrona, preparando-se para saborear cada palavra da minha humilhação. Clara segurava sua xícara de chá, esperando educadamente. Respirei fundo, olhei diretamente para Simon e comecei com voz aparentemente sincera: Simon, eu vim aqui hoje porque preciso me desculpar com você. Kate estava certa, eu fui completamente injusto e preciso reconhecer isso publicamente, especialmente na frente da Clara, porque ela merece saber a verdade sobre o tipo de homem que você realmente é. A mudança na atmosfera foi instantânea. Kate franziu a testa, confusa com o rumo que minhas palavras estavam tomando. Simon se endireitou, seus olhos se estreitando com uma mistura de confusão e crescente alarme. Clara inclinou a cabeça ligeiramente, sua atenção agora completamente focada em mim. Verão passado, continuei, minha voz ganhando força e clareza, você confiou em mim algo muito pessoal, Simon. E eu deveria ter sido mais corajoso. Deveria ter encorajado você a ser honesto com Clara desde o início, em vez de guardar seu segredo por tanto tempo. O sangue drenou completamente do rosto de Simon. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Kate me olhava como se eu tivesse começado a falar em uma língua alienígena. Clara baixou lentamente sua xícara, seus olhos se movendo entre mim e seu marido com uma expressão de crescente preocupação. Me desculpe, Clara, eu disse, virando-me para ela com uma expressão de profundo remorso, por não ter incentivado seu marido a contar para você sobre o caso que ele teve no verão passado. Eu nunca deveria ter permitido que ele carregasse essa culpa sozinho. Um casamento deve ser baseado na honestidade, e eu falhei em encorajá-lo a ser transparente com você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara ficou completamente imóvel, sua xícara suspensa no ar a meio caminho de seus lábios. Kate me encarava com uma expressão de horror crescente, finalmente compreendendo o que estava acontecendo. Simon havia se tornado uma estátua de puro terror, seus olhos arregalados fixos em mim como se eu fosse um monstro que havia emergido das profundezas de seus piores pesadelos. Desculpa. O quê? Clara sussurrou, sua voz mal audível. Simon finalmente encontrou sua voz, mas ela saiu como um guincho estrangulado. Mark, não. Você não pode. E isso não é. Eu sei que deve ser difícil de ouvir, Clara, continuei, ignorando completamente as tentativas desesperadas de Simon de me interromper. Mas Simon me contou durante nossa noite de rapazes que estava se envolvendo com outra mulher. Ele estava muito bebido e disse que era emocionante enganar você. Na época. Eu pensei que talvez fosse apenas o álcool falando, mas ele me ligou no dia seguinte pedindo para manter segredo. A xícara de Clara finalmente caiu de suas mãos, despedaçando-se no chão da sala em 1000 pequenos fragmentos. O barulho ecoou pela sala como um tiro. Kate havia se tornado uma estátua de mármore, sua boca aberta em um perfeito de choque absoluto. Eu deveria ter insistido para que ele contasse a verdade para você imediatamente, continuei, minha voz agora cheia de uma falsa angústia. Mas ele me implorou para não contar. Disse que acabaria com seu casamento, que você nunca o perdoaria. E eu, como um covarde, concordei em manter o segredo dele. Simon havia começado a tremer visivelmente. Clara, não. Ele está mentindo. Ele está inventando isso por quê? Por que o quê, Simon? Kate finalmente encontrou sua voz, mas ela veio carregada de uma fúria que eu nunca havia visto antes. Por que o quê? Clara se levantou lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto de Simon. Quando ela falou, sua voz estava estranhamente calma, o tipo de calma que precede uma tempestade devastadora. É verdade, Simon? Não. Clara, você me conhece, eu jamais. Mark está tendo um surto psicótico ou algo assim. Eu balancei a cabeça tristemente. Simon, por favor, não torne isso ainda mais difícil para Clara. Você me disse o nome dela, Amanda, da contabilidade da sua empresa. Disse que vocês se encontravam no apartamento dela às quintas-feiras, quando você dizia para Clara que estava trabalhando até tarde. A menção de detalhes específicos foi como jogar gasolina no fogo. Clara recuou como se tivesse sido fisicamente atingida. Simon ficou ainda mais pálido, se isso fosse possível. A Amanda. Clara repetiu, sua voz quebrando ligeiramente.
A Amanda da contabilidade. O silêncio se estendeu por uma eternidade. Kate me olhava com uma expressão que era uma mistura de horror, raiva e algo que poderia ter sido admiração pela pura audácia do que eu havia feito. Simon parecia um animal encurralado, seus olhos se movendo freneticamente entre sua esposa, minha namorada e eu, procurando uma saída que simplesmente não existia. Clara, amor, Simon finalmente conseguiu gaguejar, você tem que acreditar em mim. Mark está mentindo. Ele está tentando destruir nosso casamento porque ele sempre foi ciumento da minha amizade com Kate. Quinta-feira passada, Clara disse suavemente, interrompendo-o, você disse que teve que trabalhar até tarde. Chegou em casa às 11 da noite. Eu estava trabalhando. Você pode ligar para o escritório. Eu liguei, Clara disse, sua voz ainda assustadoramente calma. Liguei na sexta-feira para agradecer sua secretária por deixar você trabalhar até tarde, para mostrar que eu apreciava o esforço extra que você estava fazendo. Ela disse que você havia saído às 5 da tarde, como sempre. O mundo parou. Simon abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Kate havia colocado as mãos sobre a boca, seus olhos arregalados de choque. Simon começou, mas não conseguiu terminar a frase. Clara se virou para mim, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Obrigada, Mark. Por me contar a verdade. Por finalmente me contar a verdade. A ironia da situação era deliciosa. Eu havia inventado completamente a história do caso, era uma completa fabricação da minha imaginação. Mas a reação de Clara revelou que, por acaso, eu havia acertado em algo real. Às quintas-feiras, as desculpas sobre trabalhar até tarde, tudo isso havia tocado em algo verdadeiro que ela já havia começado a suspeitar. Kate finalmente explodiu em Mark. O que diabos você está fazendo? Eu me virei para ela com uma expressão de genuína confusão. Estou fazendo exatamente o que você me pediu, Kate. Você disse que eu deveria vir até a casa do Simon e me desculpar com ele na frente da esposa dele. Você disse que era importante que Clara entendesse e respeitasse o vínculo que todos nós compartilhamos. Não era isso que eu quis dizer, e você sabe disso. Não sei, não. Você foi muito específica. Disse que eu precisava me desculpar aqui, na frente da Clara, para que ela soubesse que eu entendo nosso relacionamento. E é exatamente isso que estou fazendo. Estou me desculpando por ter participado da desonestidade que tem marcado esse relacionamento. Simon havia afundado na poltrona, a cabeça entre as mãos. Clara continuava de pé, olhando para ele com uma expressão que misturava dor, traição e uma estranha sensação de alívio por finalmente ter uma explicação para todas as pequenas inconsistências que havia notado. Clara, Simon murmurou através das mãos, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Ela respondeu, sua voz agora mais firme. Como você explica mentir para mim sobre onde estava na quinta-feira? Como você explica a Amanda da contabilidade? Como você explica fazer Mark guardar seus segredos sujos? Kate estava praticamente hiperventilando. Mark, pare com isso agora mesmo. Pare. Por que eu pararia? Você queria que eu viesse aqui e me desculpasse. Estou me desculpando. Estou me desculpando por ter sido cúmplice da desonestidade. Estou me desculpando por ter permitido que Clara fosse enganada. Estou me desculpando por ter guardado segredos que uma esposa tinha o direito de saber. A beleza diabólica da situação era que, tecnicamente, eu estava fazendo exatamente o que Kate havia exigido. Ela havia criado as regras do jogo e agora estava sendo destruída por elas. Clara se aproximou lentamente do marido. Simon, olhe para mim. Ele levantou a cabeça relutantemente, seus olhos vermelhos e úmidos. É verdade? Alguma coisa do que Mark disse é verdade? O silêncio que se seguiu foi sua resposta. Simon não conseguia mentir diretamente para ela, não quando estava sendo confrontado tão diretamente, não quando todas as evidências se acumulavam contra ele. Kate estava caminhando de um lado para o outro como uma leoa enjaulada. Isso é loucura. Mark perdeu completamente a cabeça. Simon, diga a ela que não é verdade. Mas Simon permaneceu em silêncio, e esse silêncio foi mais revelador que qualquer confissão. Clara se dirigiu calmamente para a porta de entrada. Eu preciso de um tempo para pensar. Simon, quando eu voltar, quero que você tenha decidido se quer salvar nosso casamento dizendo a verdade completa, ou se prefere continuar com as mentiras. Mark, Kate, por favor, saiam da minha casa agora. Ela abriu a porta e esperou. O poder na sala havia mudado completamente. Clara, a mulher quieta e observadora que sempre havia sido tratada como uma figura de fundo, agora comandava a situação com uma dignidade que era ao mesmo tempo impressionante e devastadora. Kate me agarrou pelo braço com força suficiente para deixar marcas. Vamos. Agora. Enquanto caminhávamos para a porta, me virei uma última vez para Simon. Novamente, me desculpe por não ter encorajado você a ser honesto desde o início.
Um homem deveria sempre ser transparente com sua esposa. Simon me olhou com tanto ódio puro que pensei que ele pudesse me atacar fisicamente. Mas estava quebrado demais, derrotado demais para fazer qualquer coisa além de me encarar com a impotência furiosa de alguém que havia sido completamente superado em seu próprio jogo. Kate me arrastou para fora da casa e para o carro, seu silêncio carregado de uma fúria tão intensa que parecia irradiar calor. Não falamos durante toda a viagem de volta para casa. O único som era o de sua respiração pesada e do motor do carro cortando a noite. Quando finalmente chegamos ao nosso apartamento, Kate explodiu como um vulcão que havia estado inativo por tempo demais. Você destruiu tudo, ela gritou assim que fechamos a porta, sua voz ecoando pelas paredes do apartamento. Você destruiu completamente tudo. Eu me sentei calmamente no sofá, pegando o controle remoto como se nada extraordinário tivesse acontecido. Não entendo por que você está tão chateada. Fiz exatamente o que você pediu. Não fez, não. Você sabe muito bem que não era isso. Kate, eu disse, minha voz mantendo um tom irritantemente razoável, você foi muito específica. Disse que eu precisava ir à casa dele, me desculpar na frente da esposa, para que Clara entendesse nosso relacionamento. Missão cumprida. Ela começou a andar de um lado para o outro da sala, puxando os cabelos. Você inventou uma história completamente maluca sobre um caso. Você mentiu descaradamente. Mentir. Eu inclinei a cabeça com curiosidade fingida. Interessante que você use essa palavra. Simon não negou nada do que eu disse. Na verdade, a reação dele foi bem reveladora. E Clara claramente já suspeitava de alguma coisa, toda aquela história sobre ele não estar no trabalho na quinta-feira. Isso não importa. Você não tinha o direito de fazer isso. Não tinha o direito? Minha voz finalmente carregou um pouco de emoção, uma indignação cuidadosamente calibrada. Kate. Por 2 anos eu aguentei aquele homem me tratando como lixo na minha própria casa. Por 2 anos eu tolerei ele entrando aqui quando bem entende, insultar minha inteligência, questionar minhas decisões, e você defendê-lo em cada situação. E quando eu finalmente peço um mínimo de respeito básico, uma simples mensagem antes de ele usar a chave que você insistiu em dar a ele, vocês dois me fazem parecer o vilão. Kate parou de andar, seus punhos cerrados ao lado do corpo. Não era sobre isso e você sabe disso. Era sim. Era exatamente sobre isso. Era sobre você me forçar a me submeter publicamente ao seu precioso Simon. Era sobre você querer me humilhar na frente de outra mulher para provar algum ponto sobre hierarquia no nosso relacionamento. Eu não queria humilhar você. Não. Então me explique por que você insistiu que eu fosse até a casa dele. Por que uma desculpa aqui em casa não era suficiente? Por que tinha que ser na frente da Clara, para que ela entendesse nosso vínculo? Kate abriu e fechou a boca várias vezes, claramente lutando para encontrar uma explicação que não soasse tão manipulativa quanto realmente era. Eu queria que vocês resolvessem as coisas adequadamente. Mentira. Você queria um show. Queria que eu me curvasse publicamente ao seu melhor amigo para solidificar a dinâmica de poder que vocês dois haviam estabelecido. E a ironia é que eu fiz exatamente isso, me curvei publicamente. Só que não da forma que vocês esperavam. Ela se jogou na poltrona oposta ao sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Nossos relacionamentos estão arruinados. Simon nunca vai me perdoar por isso. Ah, eu disse, minha voz suavemente sarcástica, agora chegamos ao cerne da questão. Não é sobre Clara ter descoberto que pode estar sendo traída. Não é sobre honestidade ou integridade. É sobre Simon não te perdoar. Não é isso. É exatamente isso. Você está mais preocupada com o que seu precioso Simon vai pensar de você do que com o fato de que uma mulher inocente acabou de descobrir que seu casamento pode ser uma farsa. Kate levantou a cabeça, seus olhos vermelhos de lágrimas. Você não sabe se ele realmente teve um caso. Você inventou tudo isso. Inventei. Kate, você viu a reação dele. Viu como Clara reagiu quando mencionei as quintas-feiras. Viu como Simon não conseguiu negar nada do que eu disse. Ou você acha que foi pura coincidência? O silêncio dela foi revelador. Mesmo ela estava começando a processar as implicações do que havia testemunhado. Além disso, continuei, mesmo que eu tenha exagerado alguns detalhes, o ponto principal permanece verdadeiro. Simon confiou em mim algo sobre trair Clara, talvez não um caso físico, mas algo. Ele me pediu para guardar segredos dela. E essa dinâmica, onde ele se sente confortável sendo desonesto e espera que outros sejam cúmplices, isso diz muito sobre o tipo de pessoa que ele é. Kate estava balançando a cabeça. Você não entende. Simon ele é importante para mim. Mais importante que eu. Não disse isso. Não precisou dizer. Suas ações falaram por você. Você escolheu humilhar seu namorado para proteger os sentimentos do seu melhor amigo.
Você priorizou o ego dele sobre minha dignidade. Ela ficou quieta por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente falou, sua voz estava pequena e quebradiça. O que você quer de mim, Mark? Honestamente? Não sei mais. Por 2 anos eu tentei ser um namorado compreensivo. Tentei aceitar a dinâmica estranha entre vocês dois. Tentei ser paciente com as intrusões constantes dele, com os conselhos não solicitados, com o desrespeito constante. E o que isso me trouxe? Um ultimato para me desculpar por pedir respeito básico na minha própria casa. O telefone de Kate começou a tocar. Ela olhou para a tela e empalideceu. É o Simon. Obviamente. Ela atendeu com mãos trêmulas. Oi. Eu podia ouvir a voz furiosa dele do outro lado da linha, mesmo sem estar perto do telefone. Kate segurava o aparelho ligeiramente afastado da orelha, fazendo caretas a cada explosão verbal. Simon, se acalma. Eu sei. Eu sei que ele... Não, eu não sabia que ele ia. Simon, por favor. Ele desligou na cara dela. Kate ficou olhando para o telefone por um momento antes de colocá-lo sobre a mesa de centro. Ele disse que nossa amizade acabou. Disse que eu sou responsável por destruir seu casamento porque trouxe você para a vida dele. Interessante como ele culpa todos menos ele mesmo. Mark, você precisa ligar para ele. Precisa explicar que inventou tudo. Eu ri, uma risada genuína e espontânea. Kate, você está brincando comigo? Não, estou falando sério. Você precisa consertar isso. Eu não preciso fazer nada. E mesmo que eu ligasse para ele e dissesse que inventei tudo, o que não é completamente verdade, já que claramente há algo acontecendo com essas quintas-feiras, você acha que Clara ia simplesmente ignorar todas as inconsistências que descobriu? Você acha que ela ia fingir que não notou como o marido reagiu? Kate estava começando a entrar em pânico de verdade agora. Então o que vamos fazer? Como vamos consertar isso? Nós não vamos consertar nada, Kate. Você vai ter que decidir o que é mais importante, um amigo que te trata como um troféu e me trata como lixo, ou um relacionamento baseado em respeito mútuo. Não é justo me fazer escolher. Eu não estou fazendo você escolher. As circunstâncias estão fazendo você escolher. Eu apenas parei de fingir que estava tudo bem com a dinâmica doentia que vocês haviam estabelecido. O telefone dela tocou novamente. Desta vez era um número que eu não reconheci. Alô? Kate atendeu hesitante. Kate. É a Clara. Mesmo de onde eu estava sentado, pude ouvir a voz de Clara claramente. Kate colocou o telefone no viva-voz automaticamente, seus olhos se arregalando. Clara. Como você está? Estou processando. Escuta, Kate, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta comigo. Kate olhou para mim com pânico nos olhos. Claro, qualquer coisa. Você sabia? Sobre Simon e qualquer coisa que ele possa estar fazendo? O silêncio se estendeu. Kate abria e fechava a boca como um peixe, claramente dividida entre mentir para proteger Simon e ser honesta com uma mulher que obviamente estava sofrendo. Kate. Você está aí? Estou, Clara. Eu não sabia de nada específico. Mark nunca havia me contado essa história antes de hoje. Mas você sabia que algo estava acontecendo? Outra pausa. Kate me olhou, implorando silenciosamente por orientação. Eu simplesmente a encarei de volta, deixando claro que esta era uma decisão que ela teria que tomar sozinha. Clara, às vezes eu sentia que Simon... que ele talvez não fosse completamente honesto sobre algumas coisas. Mas eu nunca quis acreditar que ele fosse capaz de me trair. Clara suspirou profundamente do outro lado da linha. Obrigada por ser honesta. É mais do que posso dizer sobre meu marido. Clara, onde você está agora? Estou no carro, dirigindo. Preciso de um tempo para pensar. Kate, posso te fazer mais uma pergunta? Claro. Você acha que Mark inventou tudo isso? Ou você acha que há verdade no que ele disse? Kate olhou para mim novamente, e desta vez vi algo diferente em seus olhos. Não era apenas pânico ou raiva. Havia uma espécie de reconhecimento relutante, como se ela estivesse finalmente admitindo para si mesma coisas que havia escolhido ignorar. Clara, eu acho que pode haver mais verdade nisso do que eu gostaria de admitir. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando Clara finalmente falou, sua voz estava estranhamente calma, mas eu podia detectar a dor por baixo da compostura. Obrigada, Kate. Por ser honesta. É um alívio, de certa forma. Eu estava começando a achar que estava ficando paranoica.
Clara. Não, está tudo bem. Eu precisava ouvir isso de alguém. Precisava saber que não estava imaginando coisas. Uma pausa. Kate, posso te perguntar mais uma coisa? Claro. Por que você nunca me disse nada? Se você suspeitava. Kate fechou os olhos, claramente lutando com a culpa. Por quê? Porque eu não queria acreditar. E porque Simon é meu melhor amigo, e eu. Eu sempre o defendi, mesmo quando talvez não devesse. Mesmo quando isso significava me deixar no escuro. Sim. E eu sinto muito, Clara. Muito mesmo. Eu sei que sente. Clara suspirou. Escuta, eu vou desligar agora. Preciso processar tudo isso. Mas Kate. Talvez você devesse repensar o tipo de amigo que Simon realmente é. A ligação foi encerrada. Kate ficou olhando para o telefone em silêncio por vários minutos. Quando finalmente olhou para mim, havia algo diferente em sua expressão, uma vulnerabilidade que eu não via há muito tempo. Ela está certa, não está? Kate disse suavemente. Sobre eu precisar repensar o tipo de amigo que Simon é. O que você acha? Kate se levantou e foi até a janela, olhando para a rua escura lá embaixo. Eu acho que talvez eu tenha estado cega por muito tempo. Cega para o quê? Para como ele trata você. Para como ele trata Clara. Para como ele. Para como ele realmente é quando não está tentando me impressionar. Ela se virou para me encarar. Mark, você realmente inventou toda aquela história sobre o caso? Partes dela, sim. Mas Simon realmente me contou coisas naquela noite que não deveria ter contado. Não foi um caso físico, mas ele falou sobre outras mulheres, sobre como gostava da atenção delas, sobre como era fácil conseguir números de telefone quando Clara não estava por perto. Ele falou sobre isso como se fosse um jogo divertido. Kate fechou os olhos. Por que você nunca me contou? Porque você nunca teria acreditado em mim. Você teria encontrado uma forma de justificar o comportamento dele, como sempre faz. Você tem razão. Ela voltou para a poltrona, parecendo subitamente exausta. Eu sempre encontro desculpas para ele, não encontro? Sempre. O telefone dela tocou novamente. Desta vez era Simon. Kate olhou para mim. Eu deveria atender? Sua escolha. Ela atendeu, mas desta vez não colocou no viva voz. Simon. Sim, eu sei que você está bravo. Não, eu não sabia que Mark ia. Simon, para de gritar comigo. Simon, para. A voz dela havia subido para um grito que o silenciou temporariamente. Escuta, Kate continuou, sua voz agora mais firme, eu acabei de falar com Clara, e ela me fez algumas perguntas muito diretas sobre o que eu sabia. E eu percebi que talvez eu tenha ignorado coisas que não deveria ter ignorado. Eu podia ouvir Simon começando a falar rapidamente do outro lado da linha, sua voz aguda e desesperada. Não, Simon. Não. Você não vai virar isso contra Mark. Você não vai fazer de si mesmo a vítima aqui. Mark pode ter exagerado na história, mas Clara confirmou que você tem mentido para ela sobre onde estava nas quintas-feiras. Ela ligou para o seu escritório, Simon. Ela sabe que você não estava trabalhando. Mais protestos furiosos do outro lado da linha. E sabe de uma coisa? Mesmo que Mark tenha inventado tudo sobre Amanda da contabilidade, o fato é que você passou os últimos 2 anos tratando meu namorado como lixo na própria casa dele. E eu deixei isso acontecer porque estava tão preocupado em manter nossa amizade que esqueci de defender a pessoa que supostamente amo. O silêncio do outro lado da linha foi telling. Quando Simon finalmente falou, sua voz estava diferente, menos furiosa, mais calculista. Kate, amor, eu podia ouvir ele dizendo, sua voz adoçada de forma manipulativa, você está deixando Mark te envenenar contra mim. Ele planejou tudo isso. Ele queria destruir nossa amizade e está conseguindo. Kate me olhou enquanto Simon falava, e pela primeira vez em 2 anos, eu vi ela realmente o vendo a manipulação, a forma como ele estava tentando virar a situação. Simon, ela disse, sua voz surpreendentemente calma, você está certo. Mark planejou isso. Ele me deu exatamente o que eu pedi, uma desculpa pública na frente da Clara. E a razão pela qual funcionou tão bem é porque aparentemente havia verdade suficiente na história dele para que Clara reconhecesse padrões que já havia notado. Kate, você não pode acreditar nele. Eu posso acreditar nos meus próprios olhos. Eu vi como você reagiu quando Mark mencionou as quintas-feiras. Eu vi como você não conseguiu negar nada do que ele disse. Eu ouvi Clara confirmar que você tem mentido sobre onde estava. A voz de Simon ficou mais desesperada. Tudo bem, talvez eu tenha. Talvez eu tenha sido social com algumas colegas de trabalho. Mas isso não significa que eu estava tendo um caso.
Social como? Há apenas drinks depois do trabalho. Conversas. Nada físico aconteceu. Kate fechou os olhos. Simon, você está casado. Você está tendo drinks secretos com outras mulheres e mentindo para sua esposa sobre isso. Como você acha que Clara se sente sabendo disso? Não era nada sério. Para você, talvez. Mas Clara claramente não vê dessa forma. E honestamente, Simon, eu não culpo ela. Kate, você é minha melhor amiga. Sou. E como sua melhor amiga, estou te dizendo que você precisa decidir se quer salvar seu casamento ou continuar justificando o comportamento que está magoando pessoas que você supostamente ama. Houve uma longa pausa. Quando Simon falou novamente, sua voz estava cheia de uma raiva fria que eu nunca havia ouvido antes. Então é assim? Você está escolhendo ele em vez de mim? Kate olhou para mim. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, não vi hesitação em seus olhos quando se tratava de Simon. Não estou escolhendo ninguém, Simon. Estou escolhendo fazer o que é certo. E o que é certo é parar de permitir que você trate Mark como lixo, parar de ignorar como você trata Clara, e parar de justificar comportamento que eu saberia que estava errado se fosse qualquer outra pessoa fazendo. Fine, Simon disse, sua voz gelada. Mas não venha correndo para mim quando Mark mostrar suas verdadeiras cores. Não venha chorando quando ele te machucar da mesma forma que está machucando Clara agora. Simon, Kate disse suavemente, Mark não está machucando Clara. Você está. Suas ações, suas mentiras, suas escolhas, essas são as coisas que estão machucando Clara. E a única pessoa que pode consertar isso é você. Simon desligou na cara dela. Kate ficou olhando para o telefone por um momento antes de colocá-lo de lado. Bem, ela disse depois de um longo silêncio, acho que isso responde à questão de que tipo de amigo Simon realmente é. Eu me inclinei para a frente. Kate. Não. Ela levantou a mão. Deixe-me falar primeiro. Ela respirou fundo. Você estava certo. Sobre tudo. Sobre como eu o defendia mesmo quando ele estava errado. Sobre como eu priorizava os sentimentos dele sobre os seus. Sobre como a dinâmica entre nós três era tóxica. Ela pausou, passando as mãos pelos cabelos. Eu não percebi o quanto estava te machucando. Ou talvez eu percebesse e escolhesse ignorar porque era mais fácil do que confrontar Simon. Por que você fazia isso? Por que Simon era tão importante para você? Kate ficou quieta por um longo tempo, considerando a pergunta. Acho que me senti especial sendo a melhor amiga dele. Ele é carismático, popular, bem-sucedido. E ter ele como melhor amigo me fazia sentir como se eu fosse especial também. Como se eu fosse importante. E eu não fazia você se sentir importante? Você me fazia sentir amada. Mas isso é diferente de se sentir importante, sabe? Você me amava de forma consistente, confiável. Simon me fazia sentir como se eu fosse excepcional. Ela balançou a cabeça. Que coisa mais patética para admitir. Não é patético. É humano. Mas Kate, você é excepcional. Não precisa da validação de Simon ou de qualquer outra pessoa para provar isso. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu estraguei tudo, não estraguei? Com Clara, com Simon, com você. Com Clara e Simon, talvez. Mas comigo. Ainda há tempo para consertar as coisas. Ela me olhou com esperança cautelosa. Ah, mesmo? Depende. Você realmente entende o que aconteceu hoje? Por que eu fiz o que fiz? Você estava farto. Farto de ser desrespeitado, farto de ser tratado como um cidadão de segunda classe no próprio relacionamento. E quando fomos longe demais, quando exigimos que você se humilhasse publicamente, você decidiu nos ensinar uma lição. E qual foi a lição? Kate pensou por um momento. Que ações têm consequências. Que se você brinca com fogo, pode se queimar. E que subestimar as pessoas pode ser perigoso. Eu assenti. E o que você aprendeu sobre Simon? Que ele não é o homem que eu pensava que ele era. Que ele é capaz de mentir, trair e manipular quando conveniente. E que quando as coisas ficam difíceis, sua primeira instância é culpar todo mundo menos ele mesmo. O telefone dela tocou novamente. Desta vez era Clara. Kate olhou para mim questionando-lhe. Eu gesticulei para ela atender. Clara. Como você está? Estou melhor, Clara disse, sua voz mais forte do que antes. Escuta, Kate, eu queria te agradecer. Me agradecer? Por ser honesta comigo na ligação anterior. E eu queria que você soubesse que confrontei Simon quando voltei para casa. Kate e eu trocamos olhares. E ele confessou.
Não sobre um caso físico, Mark parece ter exagerado nessa parte. Mas sobre os drinks, sobre flirtear com colegas de trabalho, sobre mentir para mim sobre onde estava. Sobre como ele gostava da atenção de outras mulheres. Kate fechou os olhos. Clara, eu sinto muito. Não sinta. Sinto como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Por meses eu me sentia como se estivesse ficando louca, notando pequenas coisas, pequenas inconsistências. Agora eu sei que não estava imaginando. O que você vai fazer? Ainda não sei. Simon quer fazer terapia de casal, quer trabalhar nisso. Mas Kate. Eu não sei se confio nele o suficiente para tentar. Houve uma pausa. Kate, posso te pedir um favor? Qualquer coisa. Cuide do Mark. Ele fez algo corajoso hoje. Pode não ter sido da forma mais gentil, mas às vezes a verdade não é gentil. E ele claramente se importa muito com você para ter arquitetado algo tão elaborado apenas para provar um ponto. Kate olhou para mim, lágrimas nos olhos. Eu vou cuidar. Eu prometo. Depois que Clara desligou, Kate e eu ficamos sentados em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ela falou. Mark? Sim. Você me perdoa? Por tudo? Eu considerei a pergunta seriamente. Kate, eu te amo. E sim, eu posso te perdoar. Mas algumas coisas precisam mudar. O que quer que seja. Simon não é mais bem-vindo aqui. Não até que ele prove que pode me tratar com respeito, se é que isso vai acontecer um dia. Entendido. E da próxima vez que alguém, qualquer pessoa, te disser que eu deveria me desculpar por pedir respeito básico, eu espero que você me defenda. Eu vou. Eu prometo. E Kate. Precisamos trabalhar na sua necessidade de validação externa. Você não precisa da aprovação de Simon ou de mais ninguém para se sentir valiosa. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Você tem razão. Eu sei que você tem. Eu me levantei e fui até ela, oferecendo minha mão. Ela a pegou e eu a puxei para um abraço. Sabe de uma coisa engraçada? Ela murmurou contra meu peito. O quê? Você realmente se desculpou. Não da forma que esperávamos, mas você se desculpou. Você se desculpou por guardar segredos, por não encorajar honestidade, por ser cúmplice de algo que estava machucando Clara. Eu ri suavemente. Tecnicamente, eu cumpri exatamente o que vocês pediram. Você é terrível, ela disse, mas eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Sou. Mas você me ama assim mesmo. Infelizmente, sim. Ficamos abraçados por um longo tempo, processando tudo o que havia acontecido. Lá fora, a noite era quieta e tranquila, um contraste marcante com o drama que havia se desenrolado algumas horas antes. Mark? Kate disse eventualmente. MMM? Da próxima vez que você quiser fazer um ponto, podemos apenas conversar sobre isso como adultos normais? Eu ri. Onde estaria a diversão nisso? Ela me deu um tapa brincalhão no braço, mas permaneceu abraçada comigo. E pela primeira vez em muito tempo, senti como se nosso relacionamento pudesse realmente ter uma chance. Na manhã seguinte, acordei com o som do meu telefone tocando incessantemente. Kate ainda dormia profundamente ao meu lado, exausta emocionalmente pelos eventos da noite anterior. Olhei para a tela, era um número que eu não reconhecia. Alô, atendi com voz rouca de sono. Mark? É o James, irmão do Simon. Isso me acordou completamente. James era 2 anos mais novo que Simon, um cara decente que sempre havia sido cordial comigo nas poucas ocasiões em que nos encontramos em festas de família. James? Como conseguiu meu número? Peguei com a Clara. Escuta, cara, precisamos conversar. Você tem uns minutos? Saí da cama cuidadosamente para não acordar Kate e fui para a sala. Claro. Sobre o quê? Sobre a bomba que você detonou na vida do meu irmão ontem à noite. Senti meu estômago se contrair. James, eu posso explicar. Não precisa explicar nada, cara. Na verdade, eu liguei para te agradecer. Isso me pegou completamente desprevenido. Para me agradecer? Mark, você fez em uma noite o que eu tentei fazer por anos. Você finalmente mostrou para todo mundo, incluindo o próprio Simon, que tipo de pessoa ele realmente é. Eu me sentei no sofá, ainda processando essa reviravolta inesperada. James, eu não entendo. Simon me ligou ontem à noite, berrando sobre como você havia arruinado sua vida, sobre como Kate havia o traído escolhendo você, sobre como Clara estava sendo irracional. 2 horas de puro vitimismo, Mark. 2 horas dele culpando todos menos ele mesmo. James pausou, e eu podia ouvi-lo respirar fundo do outro lado da linha. Mas aqui está a coisa, eu conheço meu irmão.
E eu sei que ele é capaz de exatamente do tipo de coisa que você disse que ele fez. Na verdade, eu tinha certeza de que era questão de tempo até algo assim acontecer. Você suspeitava que ele estava traindo Clara? Não exatamente traindo, mas... Mark, você lembra da festa de aniversário da minha esposa, há uns 6 meses? Eu lembrava vagamente. Kate e eu havíamos ido, Simon estava lá com Clara. Lembro. Simon passou a noite toda flertando com a irmã da minha cunhada. Descaradamente. Na frente da Clara. E quando eu puxei ele de lado e perguntei que diabos ele estava fazendo, sabe o que ele me disse? O quê? Disse que estava apenas sendo amigável. Que Clara era muito insegura e possessiva. Que ele não podia nem ser cordial com outras mulheres sem ela surtar. Eu balancei a cabeça, mesmo sabendo que James não podia me ver. Isso soou exatamente como algo que ele diria. Exato. E ontem à noite, quando ele estava me contando sua versão dos eventos, eu percebi algo. Ele estava mais bravo com Kate por não defendê-lo do que com você por expô-lo. Isso te diz algo sobre onde as prioridades dele realmente estão. James suspirou. Mark, meu irmão sempre foi narcisista. Desde criança. Mas nossos pais sempre o protegeram das consequências das ações dele, sempre encontraram desculpas, sempre culparam outras pessoas. E Kate? Bem, Kate meio que assumiu esse papel na vida adulta dele. Até ontem à noite. Exatamente. E pela primeira vez na vida dele, Simon está enfrentando consequências reais para suas ações. Sua esposa está questionando o casamento, sua melhor amiga está o confrontando sobre seu comportamento, e ele não tem ninguém para culpar além dele mesmo. Ouvi Kate se movendo no quarto. Ela provavelmente havia acordado e notado que eu não estava mais na cama. James, por que você está me contando tudo isso? Porque quero que você saiba que fez a coisa certa. Pode não ter sido da forma mais gentil, mas às vezes as pessoas precisam de um choque para acordar. E também porque, ele hesitou. Por que o quê? Porque quero que você saiba que Clara está bem. Ela passou a noite na minha casa, conversando com minha esposa. E pela primeira vez em anos, ela parece livre. Como se um peso tivesse sido tirado dos ombros dela. Kate apareceu na porta da sala, me olhando questionadoramente. Fiz um gesto indicando que estava no telefone. Mark? Você ainda está aí? Estou, James. Apenas processando tudo isso. Escuta, eu sei que as coisas ficaram complicadas entre você e Simon. E provavelmente vão continuar complicadas. Mas quero que você saiba que nem toda a família dele pensa que você é o vilão aqui. Isso significa muito, James. Sério? E Mark? Uma última coisa. Sim. Se Simon tentar retaliação, e conhecendo meu irmão, ele provavelmente vai tentar, você me liga, ok? Eu conheço os esqueletos no armário dele melhor que qualquer um. Depois que desliguei, Kate veio se sentar ao meu lado no sofá. Quem era? James, irmão do Simon. Kate arregalou os olhos. Oh não. Ele estava furioso? Na verdade, ele me agradeceu. Ele o quê? Contei para Kate toda a conversa, observando sua expressão mudar de ansiedade para surpresa e depois para algo que parecia ser alívio. Então não somos os únicos que perceberam que algo estava errado, ela disse eventualmente. Aparentemente não. Kate ficou quieta por um momento, processando. Mark, posso te fazer uma pergunta? Claro. Ontem à noite, quando você estava fazendo aquele discurso na casa deles, você sabia que ia dar certo? Que ia haver verdade suficiente na sua história para fazer ela colar? Eu considerei a pergunta cuidadosamente. Honestamente, eu esperava que houvesse. Simon sempre foi arrogante demais para seus próprios interesses. E Clara sempre foi observadora demais para ser completamente enganada indefinidamente. Eu apostei que se eu criasse a abertura certa, as próprias inconsistências dele seriam expostas. Mas você estava preparado para a possibilidade de que ele provasse que você estava mentindo? E estava. Nesse caso, eu teria sido o vilão completo da história. Mas Kate, mesmo nesse cenário, pelo menos vocês dois teriam que confrontar a dinâmica tóxica do nosso relacionamento. De uma forma ou de outra, alguma coisa tinha que mudar. Kate assentiu lentamente. Você estava disposto a ser o vilão para forçar mudança. Eu estava disposto a ser o que fosse necessário para parar de ser tratado como um capacho no meu próprio relacionamento. Meu telefone tocou novamente. Desta vez era Clara. Posso atender? Perguntei para Kate. Claro. Oi, Clara. Como você está? Oi, Mark. Estou melhor. Escuta, eu sei que pode parecer estranho eu ligar, mas eu queria conversar com você.
Ok. Sobre o quê? Sobre ontem à noite. Sobre o que você fez. Eu troquei um olhar com Kate. Clara, eu quero que você saiba que eu nunca quis te machucar. Mark, para. Você não me machucou. Simon me machucou. Você apenas. Você apenas acendeu uma luz em um quarto que eu estava tentando manter escuro há muito tempo. Ela pausou. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você fez isso? E não me diga que foi apenas porque estava bravo com Simon. Havia algo mais, não havia? Eu olhei para Kate, que estava me observando intensamente. Havia, sim. Clara, por 2 anos eu observei como Simon tratava você. Como ele flertava com outras mulheres na sua frente, como ele diminuía seus sentimentos quando você expressava desconforto, como ele fazia você se questionar se suas preocupações eram válidas. Você notou isso? Todo mundo notou, Clara. Mas ninguém disse nada porque Simon é carismático e popular, e é mais fácil ignorar comportamento problemático quando vem de alguém que todos gostam. Clara ficou quieta por um longo tempo. Obrigada, ela disse eventualmente. Por me ver. Por se importar o suficiente para fazer algo a respeito, mesmo que significasse se colocar em uma posição difícil. Clara, o que você vai fazer agora? Honestamente? Não sei ainda. Simon quer fazer terapia de casal, como eu disse ontem. Parte de mim quer tentar, porque nós temos história juntos. Mas uma parte maior de mim se sente como se tivesse acordado de um sonho ruim e finalmente pudesse ver claramente. Qualquer decisão que você tomar, certifique-se de que é sua. Não deixe Simon ou qualquer outra pessoa te pressionar para fazer algo que não se sente certo. Eu não vou. E Mark? Sim. Obrigada por me dar minha própria voz de volta. Depois que Clara desligou, Kate e eu ficamos sentados em silêncio por alguns minutos. Ela parece diferente, Kate disse eventualmente. Como assim? Mais forte. Mais confiante. Ontem à noite foi a primeira vez que eu a ouvi realmente falar sua própria opinião sobre alguma coisa, em vez de apenas concordar com o que Simon queria. As pessoas são mais fortes do que imaginamos quando finalmente param de ser silenciadas. Kate me olhou com uma expressão estranha. Isso se aplica a mim também, não é? O que você quer dizer? Eu te silenciei, Mark. Por 2 anos, toda vez que você tentou expressar desconforto com o comportamento de Simon, eu te silenciei. Te fiz sentir como se suas preocupações não fossem válidas. Eu peguei a mão dela. Kate, o importante é que você reconhece isso agora. Mas quantas outras coisas eu te silenciei? Quantas vezes você engoliu seus sentimentos porque sabia que eu não queria ouvir? Era uma pergunta válida, e não tinha uma resposta fácil. Kate, todos os relacionamentos têm dinâmicas problemáticas. O importante é estar disposto a reconhecê-las e trabalhar para mudá-las. Você realmente acredita que podemos mudar? Depois de 2 anos de padrões estabelecidos? Eu considerei a pergunta seriamente. Acredito que você pode mudar. A questão é se você quer mudar o suficiente para fazer o trabalho difícil que isso vai exigir. Que tipo de trabalho? Aprender a confiar no seu próprio julgamento em vez de buscar validação externa. Aprender a me defender quando alguém me desrespeitar. Aprender a ter conversas difíceis em vez de evitá-las. Kate assentiu. Isso não vai ser fácil. As melhores mudanças raramente são. Meu telefone tocou pela terceira vez naquela manhã. Desta vez era um número que eu reconhecia, era Simon. Kate viu quem estava ligando e seus olhos se arregalaram. Você vai atender? Eu sorri. Por que não? Deve ser interessante. Atendi o telefone com uma calma deliberada. Oi, Simon. Você filho da puta. Sua voz estava rouca, provavelmente de uma noite sem dormir. Você destruiu minha vida. Bom dia para você também, Simon. Como posso ajudá-lo? Kate estava me observando com uma mistura de fascínio e apreensão. Coloquei o telefone no viva voz. Não brinque comigo, Mark. Você sabe exatamente o que fez. Você inventou uma história maliciosa e destruiu meu casamento. Na verdade, Simon, acho que você mesmo destruiu seu casamento. Eu apenas acendi uma luz sobre coisas que já estavam acontecendo. Você mentiu descaradamente. Você inventou sobre Amanda, sobre um caso. Você tem razão. Eu exagerei nos detalhes específicos. Mas me diga, Simon, por que Clara confirmou imediatamente que você estava mentindo sobre trabalhar até tarde nas quintas-feiras? Por que ela já havia ligado para seu escritório para verificar sua história? Silêncio do outro lado da linha. E me diga, continuei, por que, quando confrontado diretamente sobre ter um caso, sua primeira reação foi terror em vez de indignação?
Por que você não conseguiu simplesmente olhar para sua esposa e negar categoricamente? Por quê? Porque estava em choque. Por que não esperava que alguém pudesse ser tão malicioso? Simon, pare. Nós dois sabemos que há mais verdade na minha história do que você gostaria de admitir. Talvez não tenha sido um caso físico completo, mas você estava sendo emocional e romanticamente infiel. E no fundo, você sabe disso. Mesmo que houvesse algo de verdade nisso, você não tinha o direito de expor isso daquela forma. Na frente da minha esposa. Você humilhou ela e a mim. Eu ri, uma risada genuína de incredulidade. Simon, você está ouvindo a si mesmo? Você está mais preocupado com ser humilhado do que com o fato de ter traído sua esposa. Isso não te diz nada sobre suas prioridades? Eu não a traí. Você mentiu para ela, flertou com outras mulheres, teve encontros secretos, e criou relacionamentos emocionais íntimos com mulheres que não eram sua esposa. Se isso não é traição, o que é? Outro silêncio. Quando Simon falou novamente, sua voz tinha uma qualidade diferente, mais fria, mais calculista. Tudo bem, Mark. Você quer jogar esse jogo? Podemos jogar. Mas lembre-se, eu conheço coisas sobre você também. Ah, é. Como o quê? Como o fato de você ter sido demitido do seu último emprego por assediar uma colega de trabalho. Kate me olhou com choque, mas eu apenas balancei a cabeça e sorri. Simon, isso é patético mesmo para os seus padrões. Primeiro, eu nunca fui demitido de emprego nenhum. Segundo, eu nunca assediei ninguém. E terceiro, mesmo que fosse verdade, isso seria relevante para a situação como? Mostra que tipo de pessoa você realmente é. Não, Simon. O que isso mostra é que você está tão desesperado para desviar a atenção das suas próprias falhas que está disposto a inventar mentiras maliciosas sobre mim. Exatamente como você acusou eu de fazer com você, exceto que no meu caso, havia verdade suficiente para que sua própria esposa reconhecesse os padrões. Mark, Kate sussurrou, ele está gravando a ligação? Era uma boa pergunta. Simon era exatamente o tipo de pessoa que faria isso. Simon, você está gravando esta conversa? Uma pausa reveladora. Por que eu estaria? Por que você está tentando me fazer dizer algo que possa usar contra mim? Infelizmente para você, eu não tenho nada a esconder. Diferente de você. Você destruiu minha vida por pura malícia. Não, Simon. Eu expus sua vida. Há uma diferença importante. Se sua vida está destruída, é porque ela estava construída sobre mentiras e desonestidade. Clara vai me perdoar. Nós vamos fazer terapia de casal e superar isso. Talvez. Espero sinceramente que vocês consigam, se é isso que Clara quer. Mas Simon, se vocês vão ter uma chance real, você precisa parar de culpar todo mundo menos você mesmo e começar a assumir responsabilidade real pelas suas ações. Não preciso de conselhos de relacionamento de você. Claramente precisa, considerando que seu casamento está desmoronando porque você não consegue ser honesto com sua esposa. Simon mudou de tática novamente. Kate ainda está aí. Kate, você realmente vai deixar seu namorado psicótico destruir nossa amizade? Kate olhou para mim, depois pegou o telefone. Simon, é a Kate. Kate. Graças a Deus. Você precisa controlar seu namorado. Simon, pare. Sua voz estava firme de uma forma que eu raramente havia ouvido. Mark não é psicótico. Ele estava farto de ser desrespeitado por 2 anos consecutivos, e quando nós o forçamos a uma situação humilhante, ele virou o jogo contra nós. Kate, você não entende. Eu entendo perfeitamente. E Simon? Depois de conversar com Clara, eu percebi algo. Mark pode ter exagerado alguns detalhes, mas você realmente estava sendo infiel emocionalmente. E pior que isso, você estava fazendo Clara questionar sua própria sanidade. Kate. Não. Simon, nossa amizade acabou. Não porque Mark me forçou a escolher, mas porque eu finalmente vi quem você realmente é quando as coisas ficam difíceis. Você culpa todo mundo menos você mesmo, você manipula situações para se fazer de vítima, e você trata as pessoas que supostamente ama como objetos que existem para sua conveniência. Você vai se arrepender disso, Kate. Quando Mark mostrar sua verdadeira natureza, você vai se arrepender. A única coisa de que eu me arrependo, Kate disse, é de ter levado 2 anos para ver isso. Ela desligou o telefone. Ficamos sentados em silêncio por alguns momentos. Então Kate se virou para mim. Mark? Sim. Aquilo que ele disse sobre você ser demitido por assédio. Completamente inventado. Você pode verificar com meus antigos empregadores se quiser. Na verdade, você pode verificar qualquer coisa sobre mim que quiser. Kate balançou a cabeça.
Não preciso. Mas o fato de que essa foi a primeira coisa que ele pensou em inventar. Isso diz muito sobre como a mente dele funciona. Simon sempre foi o tipo de pessoa que projeta suas próprias falhas nos outros. Meu telefone tocou novamente. Desta vez era James. Oi, James. Mark, meu irmão acabou de me ligar. Ele está. Bem, ele está fora de si. E honestamente, estou preocupado com o que ele pode tentar fazer. O que você quer dizer? Simon nunca lidou bem com consequências. E quando ele se sente encurralado, ele tende a escalar as coisas. Kate e eu trocamos olhares preocupados. Escalar como? Eu não sei exatamente. Mas Mark, você precisa estar preparado para a possibilidade de que ele tente algum tipo de retaliação. Talvez espalhar mentiras sobre você no trabalho, talvez tentar sabotar outros relacionamentos seus. Ele já começou. Acabou de tentar me acusar de assédio sexual. Filho da puta, James murmurou. Escuta, Mark, eu tenho uma sugestão. E estou ouvindo. Simon tem algumas vulnerabilidades que ele não gostaria que fossem expostas. Se ele continuar tentando te atacar, eu posso fornecer algumas informações que podem fazer ele reconsiderar. Que tipo de informações? Questões fiscais. Simon nem sempre foi completamente honesto em suas declarações de imposto de renda. E há algumas outras coisas também. Considerei a oferta cuidadosamente. James, eu aprecio a oferta, mas por enquanto vou deixar quieto. Se Simon escalar as coisas, eu posso reconsiderar. Entendido. Mas Mark? A oferta permanece em aberto. Depois que desliguei, Kate me olhou com admiração. Você poderia ter aceito as informações do James. Poderia ter usado contra Simon preventivamente. Poderia. Mas prefiro não descer ao nível dele, a menos que seja absolutamente necessário. E se for necessário? Eu sorri. Bem, aí Simon vai descobrir que subestimar pessoas pode ser muito perigoso. 3 dias se passaram relativamente em paz. Kate e eu passamos o tempo conversando, conversas reais e honestas sobre nosso relacionamento, sobre os padrões que havíamos estabelecido, sobre como queríamos que as coisas fossem daqui para frente. Eram conversas que deveríamos ter tido há muito tempo. Então, na quinta-feira de manhã, meu chefe me chamou em sua sala. Mark, preciso conversar com você sobre algo delicado. Meu estômago se contraiu. Claro, Sr. Peterson. Sobre o quê? Recebi uma ligação ontem. Alguém fazendo alegações muito sérias sobre seu caráter e seu comportamento com colegas de trabalho. Então Simon havia realmente feito isso. Posso perguntar que tipo de alegações? Alegações de assédio sexual, comportamento inapropriado com mulheres, instabilidade mental. A pessoa disse que estava preocupada com a segurança das funcionárias aqui. Respirei fundo. Sr. Peterson, posso adivinhar quem fez essa ligação? A pessoa não se identificou, mas ele hesitou. Mas você reconheceu a voz? Mark, você teve algum conflito pessoal recentemente? Alguma situação que pudesse motivar alguém a fazer acusações falsas? Contei para meu chefe toda a história, a situação com Simon, o confronto, as consequências. Ele me ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer detalhes. Mark, ele disse quando terminei, essa é uma situação muito delicada. As alegações são sérias, mesmo que sejam falsas. Eu entendo, Sr. Peterson. O que precisa que eu faça? Por enquanto, nada. Eu conheço seu trabalho, conheço seu caráter. E francamente, essa ligação anônima soou mais como vingança pessoal do que preocupação genuína. Mas Mark, se houver outras ligações, se essa pessoa escalar as coisas. Eu entendo. E Sr. Peterson? Eu tenho gravações das conversas telefônicas que tive com essa pessoa nos últimos dias. Se você quiser ouvir. 2 dias depois, recebi uma ligação de Clara. Mark? É a Clara. Preciso te contar algo. Oi, Clara. O que foi? Simon está espalhando mentiras sobre você. Mentiras terríveis. Ele ligou para alguns dos nossos amigos mútuos, disse que você é mentalmente instável, que você assediou mulheres no trabalho, que você é obsessivo e perigoso. Eu suspirei. Eu imaginei que ele pudesse tentar algo assim. Mark, eu quero que você saiba que ninguém está acreditando nele. Na verdade, o comportamento dele está apenas confirmando para todo mundo que você estava certo sobre ele. Como assim? Bem, quando alguém genuinamente inocente é falsamente acusado de algo, eles ficam indignados, mas eles não. Eles não começam uma campanha de difamação contra a pessoa que os acusou. Eles não tentam destruir a reputação dessa pessoa.
O fato de Simon estar fazendo isso está mostrando para todo mundo o tipo de pessoa que ele realmente é. Clara, como você está lidando com tudo isso? Honestamente, cada dia que passa, fico mais agradecida por você ter exposto a verdade. Ver como Simon está reagindo, ver até onde ele está disposto a ir para se vingar. Isso me mostra que eu nunca conheci realmente o homem com quem me casei. Vocês ainda estão fazendo terapia de casal? Não. Eu cancelei. Mark, você não pode construir um relacionamento saudável com alguém que é fundamentalmente desonesto. E Simon? Simon é fundamentalmente desonesto. Naquela noite, Kate e eu estávamos jantando quando meu telefone tocou. Era James. Mark, precisamos conversar. Agora. O que aconteceu? Simon cruzou uma linha que não deveria ter cruzado. Ele contactou seu local de trabalho? Contactou. Meu chefe me contou. Bem, ele também contactou alguns outros lugares. Ele ligou para a empresa onde Kate trabalha. Kate ficou pálida. O quê? Ele disse para o chefe dela que ela estava namorando um homem perigoso e instável, que ele estava preocupado com a segurança dela. Basicamente tentou fazer parecer que você é um risco para Kate. Kate cobriu o rosto com as mãos. Oh meu Deus. Mas isso não é nem o pior, James continuou. Simon também contactou a família de Kate. Ligou para os pais dela, para a irmã dela. Contou a mesma história, que Kate estava em perigo, que você era mentalmente instável, que eles deveriam intervir. Senti uma fúria fria se espalhando pelo meu peito. Atacar a mim era uma coisa. Atacar meu trabalho era questionável, mas ainda focado em mim. Mas envolver Kate diretamente, tentar sabotar seu trabalho e alienar sua família, isso era uma linha vermelha. James, eu disse, minha voz calmamente controlada, acho que é hora de você me contar sobre essas informações que mencionou. Mark, você tem certeza? Uma vez que atravessarmos essa linha. Simon já atravessou a linha. Múltiplas vezes. É hora de ele aprender que ações têm consequências. James suspirou. Tudo bem. Pode nos encontrar amanhã? Eu prefiro fazer isso pessoalmente. No dia seguinte, James apareceu em nosso apartamento com uma pasta cheia de documentos. Antes de começarmos, ele disse, quero deixar claro que não me orgulho do que vou compartilhar. Mas Simon forçou esta situação. Ele abriu a pasta e começou a explicar. Simon havia estado evadindo impostos há anos, criando despesas comerciais falsas e não declarando renda de trabalhos freelance. Havia também evidências de que ele havia usado o cartão de crédito corporativo para despesas pessoais e havia mentido em sua aplicação de hipoteca sobre sua renda. Mas isso não é nem a parte mais interessante, James continuou. A parte interessante é Amanda. Kate e eu nos entreolhamos. Amanda realmente existe? Oh, ela existe. E Simon realmente estava tendo encontros com ela. Não sei se foi físico, mas definitivamente emocional. Tenho mensagens de texto, e-mails, até algumas fotos que ele foi estúpido o suficiente para postar em redes sociais e depois apagar, mas não antes que eu as salvasse. James colocou uma pilha de impressões na mesa. Mark, você foi muito mais preciso em sua história do que imaginou. As quintas-feiras, os encontros, até o nome Amanda, tudo verdadeiro. E examinei os documentos. Mensagens de texto flertando, e-mails íntimos, fotos de Simon e uma mulher loira em um bar que claramente não era Clara. Como você conseguiu tudo isso? Simon sempre foi descuidado com segurança digital. E ele tem o hábito de se gabar das suas conquistas para quem ele acha que vai admirá-lo. Ele me mostrou algumas dessas mensagens meses atrás, pensando que eu ficaria impressionado. Kate estava estudando uma das mensagens de texto. Meu Deus! Ele realmente disse a ela que Clara era emocionalmente dependente e que ele estava preso em um casamento sem paixão. Simon sempre foi um manipulador, James disse tristemente. Ele conta para cada pessoa a versão da história que ele acha que vai conseguir a reação que ele quer. Então o que fazemos agora? Perguntei. Bem, você tem algumas opções. Pode usar as informações financeiras para fazer Simon parar com a campanha de difamação, a ameaça de exposição fiscal geralmente é muito eficaz. Ou pode usar as informações sobre Amanda para... Bem, para provar que sua história original era mais precisa do que qualquer um imaginou. Considerei cuidadosamente. James, o que você acha que deveria fazer? Honestamente? Acho que Simon precisa ser parado. Ele está tentando destruir sua vida, a vida de Kate, e está fazendo isso baseado puramente em malícia e sede de vingança. Ele não vai parar por conta própria. Kate me olhou. Mark, a decisão é sua. Seja o que for que você decidir, eu apoio. Peguei meu telefone e disquei o número de Simon. Ele atendeu no segundo toque. Mark? Que surpresa! Simon,
precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Temos sim. Sobre Amanda da contabilidade. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Amanda Morrison, 28 anos, trabalha na contabilidade da sua empresa há 3 anos. Vocês se conheceram na festa de Natal da empresa em dezembro passado. Começaram a trocar mensagens em janeiro. Os encontros às quintas-feiras começaram em março. Você. Como você? Como eu sei? Simon, você realmente achou que poderia tentar destruir minha vida e eu não iria revidar? Mark, escuta, se você tem informações falsas sobre mim. Não são falsas, Simon. Tenho as mensagens de texto. Tenho os e-mails. Tenho as fotos de vocês juntos no Murphy's Pub na quinta-feira passada. Outro silêncio longo. O que você quer? Quero que você pare. Imediatamente. Pare de ligar para meu trabalho, pare de ligar para o trabalho de Kate, pare de contactar a família dela, pare de espalhar mentiras sobre mim. E se eu não parar? Se você não parar, Simon, vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vou dar todas essas evidências para Clara. Vou dar para seus pais. Vou dar para seu chefe. E já que você parece gostar tanto de fazer ligações anônimas, talvez eu faça algumas ligações próprias, para a Receita Federal sobre suas criativas estratégias de declaração de impostos. Você não se atreveria. Simon, eu literalmente expus seus segredos na frente de sua esposa poucos dias atrás. O que te faz pensar que eu não me atreveria a fazer isso? Uma longa pausa. Quando Simon falou novamente, sua voz estava diferente, derrotada. O que você quer de mim? Quero que você ligue para meu chefe e se retrate. Quero que você ligue para o chefe de Kate e faça o mesmo. Quero que você contacte cada pessoa para quem espalhou mentiras sobre mim e corrija o registro. Mark. E Simon? Quero que você procure ajuda profissional. Terapia individual. Porque o que você fez nos últimos dias, a campanha de difamação, as mentiras maliciosas, tentar destruir relacionamentos e carreiras por pura vingança, isso não é comportamento normal. Isso é comportamento de alguém que precisa de ajuda séria. Silêncio. Você tem 24 horas, continuei. Se você não começar a fazer essas ligações até amanhã a esta hora, eu começo a distribuir evidências. E Simon? Desta vez não vai ser apenas para Clara. Vai ser para todos. Desliguei o telefone. Kate me olhou com uma mistura de admiração e ligeira preocupação. Mark, você realmente vai fazer isso se ele não cooperar? Kate, ele tentou destruir nossa vida por pura malícia. Ele contactou seu trabalho, sua família, tentou fazer você parecer estar em perigo. Ele forçou essa escalação. James assentiu. Mark está certo. Simon precisava ser parado, e às vezes a única linguagem que pessoas como Simon entendem é a da consequência direta. 24 horas depois, meu chefe me ligou. Mark? Recebi uma ligação muito interessante hoje. A mesma pessoa que ligou fazendo acusações sobre você ligou novamente. Desta vez para se retratar completamente e pedir desculpas por ter espalhado informações falsas. Sério? Sério. Na verdade, ele parecia. Bem, parecia aterrorizado. Não sei o que aconteceu, mas ele estava muito ansioso para deixar claro que as acusações eram falsas e motivadas por uma disputa pessoal. Kate recebeu uma ligação similar de seu chefe. E ao longo dos próximos dias, soubemos através de amigos mútuos que Simon havia estado fazendo ligações para corrigir mal-entendidos que havia espalhado. Uma semana depois, Clara me ligou uma última vez. Mark, só queria que você soubesse que Simon finalmente me contou a verdade completa. Sobre Amanda, sobre as mentiras, sobre tudo. Como você se sente? Aliviada, honestamente. E grata. Se você não tivesse feito o que fez naquela noite, eu poderia ter passado anos questionando minha própria sanidade. O que você vai fazer agora? Já fiz. Pedi o divórcio ontem. E Mark? Simon me disse que está procurando terapia. Aparentemente alguém o convenceu de que ele precisava de ajuda profissional. 2 meses depois, Kate e eu estávamos sentados no mesmo sofá onde tudo havia começado. Ela estava curvada contra mim, lendo um livro, enquanto eu assistia às notícias. Era uma quinta-feira à noite, uma quinta-feira pacífica, sem visitantes inesperados. Mark? Kate disse, sem levantar os olhos do livro. MMM? Você se arrepende de alguma coisa? Do que aconteceu, quero dizer. Considerei a pergunta cuidadosamente. Me arrependo de ter chegado ao ponto onde senti que precisava fazer algo tão drástico. Me arrependo de que levou uma situação tão extrema para que nós enfrentássemos os problemas no nosso relacionamento.
Mas você não se arrepende de ter feito? Não. Simon estava machucando você, me machucando, machucando Clara. Alguém precisava parar isso. E às vezes, Kate, ser gentil e tentar resolver as coisas da forma certa apenas permite que pessoas tóxicas continuem causando dano. Kate fechou o livro e se virou para me olhar. Nós estamos bem agora? Realmente bem? Acho que estamos melhores do que estivemos em muito tempo. Estamos conversando honestamente, você está me defendendo quando precisa, eu estou expressando meus sentimentos em vez de guardá-los. Sim, acho que estamos bem. E Simon? Simon está lidando com as consequências de suas próprias ações. Ele perdeu a esposa, perdeu a melhor amiga, está enfrentando algumas questões legais relacionadas às suas criatividades fiscais. Mas ele está em terapia, e talvez isso ajude a se tornar uma pessoa melhor. Kate foi quieta por um momento. Você sabe que ainda acho que você é um pouco terrível pelo que fez, certo? Eficaz, necessário, mas ainda terrível. Eu ri. Eu posso viver com isso. Às vezes ser terrível é o que a situação exige. Só me prometa que da próxima vez que tivermos um problema no relacionamento, tentaremos conversar sobre isso antes de você arquitetar uma vingança elaborada. Prometo. Mas apenas se você prometer que vai realmente me ouvir e levar minhas preocupações a sério. Prometo. Ficamos sentados em silêncio confortável por um tempo. Então Kate riu suavemente. O que é? Só estou imaginando a cara de Simon quando percebeu que você realmente sabia sobre Amanda. A ironia é que eu não sabia. Não realmente. Eu estava apenas fazendo uma aposta educada baseada no que sabia sobre o caráter dele. E acabou sendo completamente correto. Às vezes as pessoas são mais previsíveis do que imaginam. Kate se aninhou mais perto de mim. Mark? Sim. Obrigada. Pelo quê? Por não ter desistido de nós. Por ter lutado pelo nosso relacionamento, mesmo que de uma forma completamente louca e dramática. Kate, eu te amo. E às vezes, quando você ama alguém, você faz coisas loucas e dramáticas para proteger esse amor. Mesmo que signifique se tornar o vilão temporariamente. Especialmente então. Lá fora, o mundo continuava girando. Simon estava em algum lugar, presumivelmente trabalhando com um terapeuta para entender por que havia se tornado o tipo de pessoa capaz de tentar destruir a vida de outros por pura vingança. Clara estava começando uma nova vida, livre das mentiras e manipulações que haviam definido seu casamento. E Kate e eu estávamos juntos, finalmente honestos um com o outro de uma forma que não havíamos sido em anos. Às vezes, para consertar algo que está quebrado, você primeiro precisa quebrá-lo completamente. Às vezes, para iluminar a verdade, você precisa estar disposto a incendiar as mentiras confortáveis que todos escolheram acreditar. E às vezes, para salvar as pessoas que você ama, você precisa estar disposto a ser o vilão da história de outra pessoa. Eu não me arrependia de nada.